se lhe é difícil sua permanência na casa de Gal, volte para mim. Hameri também, sem dúvida, virá para cá. Asgarta. Erixo escondeu no peito as tábuas, ordenou que Gorgo lhe trouxesse uma capa e um véu escuros e anunciou que iria sair a negócios, mas que logo voltaria. Através de um caminho tortuoso, pelas vielas desérticas, ela chegou até o palácio de Asgarta e foi imediatamente levada ao mago. Amenhotep recebeu-a com benevolência altiva. Bem-vinda ao meu lar, disse ele, acariciando as madeixas louras de Erixo, quando esta se ajoelhou e lhe beijou a mão. Oh, mestre! Se você soubesse o que fiz e como se cumpriram rápido as suas palavras, murmurou, em meio a lágrimas, a jovem. Eu sei. Você agiu impelida por sentimentos impuros e o mal se vingou em você mesma, respondeu o mago, fitando com um olhar flamejante os olhos azuis de Erixo, anuviados por lágrimas. Mestre. Será que Hameri jamais me amará? O futuro dirá, mas a melhor parte de seu coração, como eu já lhe disse, pertence a Valéria. Foi você que o mandou a Tebas? Sim, mestre. Eu lhe mandarei um mensageiro e indicarei o local onde se juntará a nós daqui a algum tempo. E agora vá descansar. Você precisa disso. Ao ficar sozinho, o sábio apoiou os cotovelos e começou a pensar. Em seguida ele foi ao quarto vizinho. Lá, sobre uma pequena mesa estavam a esfinge e o recipiente de vidro, no fundo do qual, num líquido incolor, jazia a mão de Valéria, um pedaço de pano branco e instrumentos. Amenhotep começou por desenhar no pano um complexo mapa, acompanhado de explicações. Retirando em seguida a mão, que tinha um aspecto totalmente vivo, ele colocou no pulso uma espécie de bracelete que encobriu o local do corte. Embrulhando a mão no mapa desenhado, ele pôs o embrulho junto com o frasco de sangue no esconderijo da esfinge. Em sua base, fez uma breve inscrição. Após refletir um pouco, escreveu na tábua a história resumida dos últimos acontecimentos e da morte da Patrícia, convidando Hameri a se juntar a ele dentro de 8 meses no local conhecido, que ele indicava, e onde ele também encontraria Erixo. Após embrulhar a esfinge e colocá-la numa caixa, ele a lacrou com o seu selo. Chamando por um servo, entregou-lhe o pacote com a tábua, ordenando que fosse para Tebas. Hameri chegou bem ao seu destino e foi recebido paternalmente pelo cristão ao qual foi enviado, ainda que o último não tivesse recebido qualquer mensagem do bispo. O cristão que recepcionara Hameri julgou que o mensageiro tivesse sido detido ou preso. Temendo pelo escultor, ele o instalou numa das antigas câmaras mortuárias já habitada por uma anacoreta cristão. O jovem não protestou, receando levantar suspeitas, mas quando passaram 10, 12 dias, e Valéria não vinha, uma inquietação apoderou-se dele. Ele já estava pronto para viajar para Alexandria quando chegou o mensageiro de Amenhotep. A notícia sobre a terrível morte da mulher amada e a visão dos restos daquela criatura pura e maravilhosa abalaram Hameri de tal forma que ele adoeceu seriamente. Salvo pelos cuidados do bondoso ermitão, ele começou a se recuperar lentamente. Ao ficar totalmente restabelecido, familiarizou-se com as instruções de Amenhotep e decidiu se inteirar melhor de seus aspectos. Até o dia do retorno do mago, que lhe escreveu dizendo que iria à Índia, Hameri resolveu passar no refúgio do ermitão de quem ficou muito amigo. O jovem se sentia quebrado de corpo e alma. Causava-lhe repugnância o barulho de Alexandria e as contínuas perseguições sanguinárias aos cristãos. Além disso, ele soube, por um cristão que viera da capital, que Gal estava seriamente doente em consequência do estranho desaparecimento de Erixo e, enojado do Egito, voltara a Roma. Hameri sentia-se terrivelmente sozinho. O silêncio e o retiro no local desértico agiam beneficamente sobre ele, as conversas com o anacoreta, cuja mocidade fora cheia de emoções, interessavam-no sobremaneira.
Foi nesse tempo que ele arrumou um esconderijo onde escondeu a esfinge, seu tesouro mais valioso. Uns 2 meses antes do prazo estabelecido por Amenhotep, o ermitão morreu em Hammer e ficou sozinho morando na velha câmara mortuária que lhe servia de abrigo. Ele não suspeitava que a visão de algumas moedas de ouro pudesse despertar a cobiça de um homem que se intitulara cristão e que uma vez por semana trazia provisões ao ermitão. Continuava a cumprir suas obrigações também com Hameri, que seguia um regime alimentar menos rigoroso. Movido por ambição, o homem julgou que em 2 sacos de couro, trazidos por Hameri, poderia haver valores e decidiu matar o escultor para se apossar deles. Certa vez, ele levou as provisões, não de manhã, como fazia costumeiramente, mas à noite, alegando que iria pernoitar na gruta. Hameri concordou sem desconfiar de nada. Quando o jovem adormeceu profundamente, o desprezível ser matou-o. Nos sacos ele não achou nada além de ouro e de um documento que instruía as autoridades romanas para que fosse prestada toda a ajuda ao portador do mesmo. O assassino assustou-se achando que tivesse matado um importante funcionário que ali vivia por algum motivo misterioso. Temendo as consequências, ele decidiu abandonar o país junto com os despojos, espalhando previamente um alarme na colônia dos cristãos para excluir a possibilidade de buscar Hameri. O cadáver, ele resolveu jogar no fosso mortuário. Quando entrou no recinto escuro onde jazia sua vítima, viu apavorado que as paredes emitiam uma luz fosforescente, fugindo a seguir. Sem ousar entrar naquele local pela segunda vez, para esconder o cadáver, fechou aquela entrada tão bem que uma pessoa não iniciada neste segredo jamais desconfiaria da existência de um segundo ambiente. Morta de cansaço, Erixo adormeceu sem nada a suspeitar no quarto do palácio de Asgarta, para onde foi levada por uma das empregadas. Quanto tempo havia ela dormido, nem ela poderia dizer, mas, quando acordou, estava deitada num sofá baixo, numa ampla sala subterrânea com colunas verdes. Levantando-se, curiosa começou a examinar o ambiente. Ao lado havia mais um quarto semicircular, menor, com móveis de sândalo e cortinados vermelhos. Junto à mesa com frutas, vinho e doces, havia uma poltrona. Ela estava faminta e comeu de tudo. Saindo a seguir para um terraço que dava para um imenso jardim, percorreu em todas as direções. Após o almoço ela foi chamada junto a Amenhotep. O mago anunciou-lhe que um assunto inadiável prendia-o em casa por algumas semanas, mas que depois eles iriam se encontrar com Hameri em outro local. A jovem submeteu-se. Vivia cercada por um luxo imperial e Amenhotep era muito bondoso com ela. Ele a ensinava, tentando elevar até se o intelecto pouco desenvolvido da jovem. Às vezes ela dançava, à luz do luar, no prado que se estendia em frente do terraço, enquanto o sábio, recostando-se na coluna e cruzando os braços no peito, observava com um olhar profundo e severo. Mas logo Erixo se enfastiou desta vida retirada e monótona que se tornou insuportável. As diversões causavam-lhe aversão e ela lamentava ter perdido aquela vida ativa, cheia de divertimentos, que levava em Alexandria. Hameri não chegava e Amenhotep, que parecia muito ocupado, ela via cada vez mais raramente. Por fim, a criatura impetuosa foi tomada por verdadeiro desespero. Assim, certo dia rompeu no gabinete do sábio e o cobriu de censuras, dizendo que ele a havia enganado ao prometer a vinda de Hameri e atraiu aquela nojenta casa onde o fástio a estava matando. A cena terminou com rios de lágrimas, em parte motivadas pelo medo de seu comportamento. Amenhotep, entretanto, não revelou nenhuma zanga e ouviu com atenção as suas recriminações. Quando a questão chegou até as lágrimas, ele preparou uma poção e oferecendo a taça a Erixo, que continuava em prantos, disse-lhe: "Amanhã eu a deixo ver Hameri." Erixo levantou-se sorrindo entre as lágrimas e beijou reconhecida a mão do sábio. Ao voltar ao quarto, adormeceu imediatamente. Quando despertou,
Ela achava-se na sala subterrânea, iluminada por uma suave luz azulada. Ao lado de uma mesa de pedra, amontoada por rolos de papiro, estava sentado Amenhotep. Onde está Hameri? Foi a primeira pergunta da jovem. Você irá vê-lo, respondeu o sábio, acendendo o carvão dentro da trípode e lançando nele um punhado de pó branco. Deite-se no leito e espere, acrescentou Amenhotep, dando-lhe meia colher de uma massa esverdeada grudenta, de gosto pouco agradável. Erixo engoliu-a obedientemente, pois a esperança de ver Hameri fez com que se esquecesse de tudo. Com o coração palpitante ela guardava, olhando para a densa fumaça que enchia a sala com aroma asfixiante. Sua cabeça atonteou. Subitamente a fumaça se dissipou e ela se viu na sala das esfinges, na casa de Gal. O próprio legado, Valéria Viva e Hameri, todos estavam lá reunidos, conversando animadamente. O escultor expressava-lhe abertamente o seu amor. Abraçando-a pela cintura, ele passeava com ela pelas alamedas sombreadas. Ela sentia em seus lábios os beijos ardentes de Hameri, ouvia suas palavras de amor e sabia que a união deles estava próxima. Chegou o dia do casamento. Valéria, sem qualquer ciúme, vestia para a cerimônia, que em seguida foi realizada. Mas no momento em que ela entrava com Hameri no quarto nupcial, tudo desapareceu e ela viu-se, de novo, na sala subterrânea. Apesar disso, a visão era tão viva que a jovem praticamente ficou convencida de sua realidade. Quando esta ilusão se dissipava ao contato com a triste realidade, o mago novamente restabelecia e acalmava Erixo por um tempo determinado, mas fazia-o cada vez mais raramente, pois os estudos científicos absorviam-no a tal ponto que ele se esquecia do resto, inclusive de Erixo. Esse intervalo estendeu-se por um longo tempo e certo dia Erixo, furiosa e levada até desespero, começou a andar agitada pelo seu calabouço, tentando saber o que estava ocorrendo e procurando formas de fugir de lá. Concentrando para tal objetivo toda a sua energia, ela descobriu alguns segredos e começou a arquitetar um plano para vingar-se e destruir o cativeiro odioso com tudo que havia dentro. Trechos de conhecimentos, que ela possuía graças aos ensinamentos do mago, tornavam-na duplamente perigosa, e talvez o seu plano tivesse dado certo se não fosse um discípulo de Amenhotep que descobriu as suas intenções e o preveniu. O mago não gostou de ser perturbado. Entretanto, bem consciente do perigo que representava em seu misterioso abrigo aquela criatura insubmissa e empreendedora, ele reacendeu a trípode e fez emergir Erixo no mundo das ilusões, onde ela era feliz. Desta vez o espectro de Hameri ofereceu a Erixo uma taça cheia de prazeres. Sem despertar de seu sono, Erixo mergulhou num estado letárgico. Amenhotep cobriu-lhe o rosto com um pano, umedecido de líquido misterioso, graças à ação do qual ela já dormira por séculos. A ardente e rebelde alma de Erixo viu-se novamente presa, esperando por um desconhecido e longínquo tempo de acordar. Amenhotep mergulhou em seu trabalho, vivendo só dele num mundo tão estranho que não percebia que ao largo dele corria, majestosa, a corrente da vida e o tempo. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Terceira parte. Preeminência. Capítulo 1. Bem na margem do Nilo, no mesmo local em que outrora se erguia Tebas, cujas colossais ruínas se estenderam nas duas margens do rio, havia duas casas cercadas por palmeiras. Uma destas casas, de construção moderna, não obstante a sua pretensão para estilo árabe, era um hotel para viajantes, a outra, localizada mais perto do rio, era um restaurante.
A última construção evidenciava claramente o gosto do proprietário pela arqueologia, pois representava uma espécie de antiga casa egípcia, ainda que fantástica. As colunetas de madeira pintada representavam as hastes de lótus apoiando a varanda, onde se viam mesas de madeira e bancos pintados em cores vivas. À entrada, em uma imensa placa, era representado um antigo rei egípcio, com coroa dupla na cabeça, prestes a esvaziar uma taça oferecida por um homem de joelhos, vestido numa túnica branca e com uma cláfita na cabeça. A inscrição, o descanso de Ramsés, feita em grandes letras garrafais pretas e amarelas sobre o fundo azul daquele quadro, apontava claramente que ali, sob aquele teto, o cansado viajante poderia encontrar com que matar sua sede e fome. A ampla sala aberta com varanda era muito convidativa pelo asseio primoroso e originalidade da decoração. As paredes eram adornadas com pintura, representando tapetes pendurados. No centro da sala havia uma piscina cercada de plantas florescentes, e nela jorrava um chafariz que mantinha um frescor agradável. No fundo localizava-se um bar onde se viam garrafas verde musgo, taças para cerveja, copos com limonada, grandes ânforas, frutas e diversos produtos comestíveis. Tudo aquilo era tão apetitoso, tão limpo, e arrumado com tanto requinte, que poderia seduzir qualquer um. Era cedo e a sala do hotel estava vazia. Somente uma criada e um serviçal da taberna punham toalhas limpas, copos e pratos nas duas mesas compridas, dispostas ao longo das paredes. Junto ao bar estava sentado um homem calvo, de estatura mediana, vestido em traje de nanquim. Debaixo de um grande avental, na cintura, pendia uma grande faca de cozinha. Era o próprio dono, Gottlieb Meidel, um alemão valoroso, econômico e ativo, que apesar de já ter amealhado um patrimônio substancial, sempre dando conta de tudo, trabalhava mais que a criadagem. Naquele minuto, o rosto gordo e afável do bom Meidel estava preocupado com algo. Seus pequenos olhos azuis, sempre alegres e bondosos, fitavam inquietos uma mulher em pé, que, animada, contava-lhe alguma coisa. Redonda, denotando frescor, ela era tão parecida com o proprietário que não era difícil adivinhar que eles eram irmão e irmã. Os densos cabelos brancos feito neve enquadravam-lhe o rosto bronzeado. Algo também a afligia, e ela, impaciente, disse ao irmão: "Repito, Gottlieb. Precisamos consultar um médico. O inchaço no joelho requer cuidados especiais, o menor movimento causa uma dor insuportável. Eu sei que você não gosta de mostrar Almeriz a estranhos, e eu, até certo ponto, concordo com isso, mas o caso aqui é especial. Não se pode deixar sofrer a pobre criança, pois ela pode ficar inválida para sempre, e a cautela nunca é demais. Além disso, o médico está a 2 passos." Meidel, num gesto contrafeito, deslocou, primeiro para a testa e depois para a nuca, o seu barrete de seda preto. Sei. Já que é imprescindível, vou pedir que o Dr. Lierbach examine a perna da criança, mas confesso que me sinto mal fazendo isto. Eu tenho alertado de que essas eternas andanças pelas ruínas acabariam mal, mas você sempre foi fraca, Tusnelda, e em vez de proibir, você deixa que Almeriz faça o que lhe der na telha. Tente você mesmo proibir, revidou Tusnelda irritada. Ademais, você pode escorregar, cair e machucar o pé em qualquer lugar, mesmo no chão. Ela deu as costas e saiu do quarto, enquanto seu irmão se debruçou no balcão, pensativo. Cerca de 30 anos atrás, Gottlieb Meidel viera ao Egito na qualidade de camareiro e cozinheiro de um certo barão alemão, um arqueólogo apaixonado que se interessava principalmente pelas escavações em Tebas. Leal ao seu barão, inteligente e ávido de saber, Gottlieb aos poucos foi se interessando pelo seu trabalho. Uma enorme vitrina com estatuetas, escaravelhos, amuletos, anéis e outras bugigangas testemunhavam o gosto arqueológico do ex-camareiro. Alguns anos mais tarde,
O arqueólogo amador faleceu e, conforme o seu desejo, foi enterrado numa tumba vazia da antiga necrópole de Tebas. Em seu testamento ele não esqueceu de seu leal criado, e Maideu herdou uma soma substancial. Não tendo mais ninguém além de uma irmã, e já tendo se adaptado ao Egito, Gottlieb decidiu se estabelecer ali definitivamente. Comprou de um felá um lote de terra bem na margem do rio Nilo e resolveu abrir um motel, e, para ajudá-lo, chamou da Alemanha sua irmã, Zsnelda Schneider. Tudo corria às mil maravilhas. Gottlieb pôs toda a alma no empreendimento, formou um belo jardim. Os preços moderados e uma ótima cozinha atraíam um número enorme de turistas, e, com o decorrer dos anos, a humilde taberna transformou-se num belo hotel, onde gostavam de parar os arqueólogos que vinham trabalhar nas ruínas por meses inteiros. Junto ao hotel, cresceu um restaurante, o Descanso de Ramsés, sua menina dos olhos e objeto de inesgotável orgulho de Gottlieb. Além disso, ele construiu para si uma confortável casinha cercada por um jardim e ladeada por um alto muro. Lá, Maidel escondia dos olhares estranhos a sua filha adotiva, Almeriz. Lá, atrás da casa, no quintal, Zsnelda criava os seus gansos, patos, galinhas e perus. O empreendimento ia de vento em popa. Já fazia tempo que Maidel poderia se considerar rico e parecia que até deveria ser feliz. No entanto, em seu passado havia algo que o oprimia. O homenzinho baixinho e cheio de alegria de viver tivera um romance, mas seu amor teve um rápido e trágico fim. Aquele velho felá, do qual Maidel havia comprado a terra, condicionou, na hora da venda, o direito de morar até o fim da vida num casebre semidestruído com a sua filha de 4 anos. Maidel e sua irmã viviam em boa paz com o soturno e fechado velho, e 3 anos depois, Ibrahim, no leito de morte, suplicou ao taberneiro que não abandonasse a infeliz criança que ficava órfã dos pais, pois Ibrahim era viúvo. Zsnelda, que adorava crianças e que havia perdido sua única filha, aceitou de boa vontade cuidar da menina, sendo que Maidel anuiu também. A pequena Fátima instalou-se na casa deles como filha legítima. Quando ela completou 15 anos, Maidel apaixonou-se perdidamente por ela e eles se casaram. Por cerca de um ano, tudo correu bem. Fátima parecia estar contente em ser fiel ao esposo, mas, na realidade, ela sentia em relação a Gottlieb um amor puramente filial. Nisso, ela conheceu um jovem árabe que vez ou outra vinha a negócios, apaixonou-se loucamente por ele e fugiu com ele. A fuga foi um golpe muito duro para o pobre Maidel. Ele adoeceu seriamente e, ao se restabelecer, tornou-se carrancudo, de pouca conversa, e desde o primeiro dia negou-se a procurar a esposa foragida. Por mais de um ano nada se ouviu de Fátima, mas, um certo dia, Zsnelda encontrou-a perambulando em volta da casa. Ela estava quase morrendo e mudara tanto que era difícil reconhecer nela aquela jovem bonita que há 1 ano e meio os havia abandonado. Ao ser reconhecida, Fátima confessou entre lágrimas que já fazia alguns dias que vagueava pelos arredores, sem ousar entrar na casa. Grávida, doente, sem nenhum recurso e alimentado-se por esmolas, Fátima, a muito custo, conseguiu chegar até o lar conjugal, transpassar a soleira. Faltava-lhe a coragem e ela já havia decidido lançar-se ao Nilo quando encontrou Zsnelda. Na mesma noite, Zsnelda contou tudo a seu irmão. Ela não teve muito trabalho para convencê-lo a aceitar de volta a fugitiva. Quando Fátima chegou, jogou-se diante de Maidel de joelhos e, em copioso pranto, suplicou-lhe pelo perdão. Os resquícios de raiva do marido desapareceram. Ele ergueu-a carinhosamente. Prometeu esquecer o passado e livrá-lo da vergonha, reconhecendo a criança vindoura como sendo sua. Não era destino, porém, da pobre Fátima gozar por longo tempo o generoso perdão do marido. As provações por que passara e os sofrimentos íntimos acabaram por quebrar o seu organismo delicado, os desgostos e o medo diante das incertezas dos últimos dias desferiram-lhe o derradeiro golpe. Fátima ficou camada e deu à luz uma menina prematura,
mas tão fraca e doentia que o médico, de passagem pelo hotel, assegurou-lhes não haver nenhuma esperança de que ela sobrevivesse. Algumas horas depois Fátima morreu. Antes da morte ela chamou por Gottlieb e suplicou-lhe que lhe transferisse para a criança também o magnânimo perdão a ela concedido e jamais entregasse a menina ao seu verdadeiro pai, caso ele o exigisse. Gottlieb jurou reconhecer a criança como sua. Fátima, com um sorriso nos lábios e sussurrando palavras de agradecimento, partiu para a eternidade. Contrariando todas as expectativas, a menina sobreviveu e tornou-se um tesouro, objeto de adoração e de amor cego tanto de Gottlieb como de Thusnelda. A boa Thusnelda, romântica como uma alemã genuína, deu à criança o nome de Elmeris, heroína de um romance que na época encantou. A menina fez com que os pais adotivos se apegassem voluntariamente a ela devido à sua boa índole, dócil e obediente, sua beleza e inteligência extraordinária. Na época do nascimento de Elmeris, a família aumentou em mais um membro, ou seja, uma jovem inglesa. Esta era a esposa do secretário de um lorde, cujo prazer era viajar pelo Egito em companhia de um de seus filhos. A senhora Johnson, na época, era a governanta do menino. Interessado por escavações que então eram realizadas em Deir el-Bakari, conhecida por terraços da rainha Catas e de seu pai Tutmés I, o Lorde parou em Tebas e hospedou-se no hotel de Maidel, justamente durante a sua permanência em Tebas é que a senhora Johnson ficou amiga de Thusnelda. A amizade delas era tal, que, quando o marido morreu de insolação, deixando-a grávida, recusou-se a seguir novamente o Lorde, que partia para mais uma viagem, e ficou na casa de Maidel. 2 dias depois do nascimento de Elmeris, Dora Johnson deu à luz uma criança que, no entanto, faleceu no dia seguinte. A jovem mãe ficou desolada, mas concordou em amamentar Elmeris. Logo se apegou tanto à sua pupila, que ficou definitivamente morando na casa de seus novos amigos. Elmeris crescia em companhia destas 2 mulheres que a adoravam loucamente. Estranha era aquela criança. Sonhadora, sujeita a ter visões e sonhos misteriosos. Ela precisaria de educadoras bem diferentes da sua tia e da ama de leite, extremamente boas, mas de instrução insuficiente e romantismo elevado. Thusnelda, totalmente absorta em cuidados da casa, não tinha tempo para se dedicar à educação da criança. Este compromisso foi assumido por Dora. Ela ensinou a menina tudo o que sabia. Ler e escrever em inglês, alemão e um pouco em francês, história, geografia e princípios de matemática. Por fim, ela lhe ensinou a tocar o violão, e cantar canções alemãs e francesas. Audiolivro realizado pelo canal Suryashand Audiobook. Com sua inteligência viva, Elmeris rapidamente assimilava tudo o que lhe era ensinado, mas sua maior paixão eram os romances que Dora lia para ela. Estes excitavam cada vez mais sua imaginação oriental. A melhor confidente da menina era Dora. Esta sempre arrumava um tempinho para ouvir admiradas narrativas da menina sobre os horríveis sonhos e visões que tinha. Elmeris, ao crescer, tornava-se cada vez mais sonhadora e menos comunicativa. Por outro lado, nela se desenvolvia uma verdadeira paixão pelas ruínas, entre as quais ela cresceu. Dias inteiros ela passava perambulando pela antiga capital, sonhando em algum templo em ruínas ou junto a uma câmara mortuária vazia da necrópole antiga. Todos os que trabalhavam nas escavações a conheciam, gostavam dela e frequentemente lhe davam algumas medusas que encontravam junto aos escombros. Justamente em um desses passeios sem fim, aconteceu a Elmeris o infortúnio de que tratamos no começo da narrativa sobre ela. Após muita reflexão, Maidel, soltando impropérios, levantou-se suspirando e foi buscar o médico. Ele tinha algeriza de que sua filha fosse vista por estrangeiros, principalmente os jovens. Naquele momento, todo o hotel estava ocupado por participantes de uma expedição arqueológica, a qual se juntara um jovem médico. Uma vez que o pessoal trabalhava longe e normalmente não voltava para almoçar, levando as provisões para o local,
Maideu não impedia que a filha continuasse os seus habituais passeios, contanto que estivesse em casa antes dos arqueólogos. O taciturno taberneiro dirigiu-se a uma casa grande e soube pelo porteiro que os cientistas já haviam partido, mas em seus quartos ainda ficaram o médico, o secretário e mais um senhor. Maideu bateu a porta. Uma voz sonora respondeu: "Entre." Maideu entrou e após fazer uma reverência parou a alguns passos da mesa cheia de antiguidades miúdas. À mesa estava assentado o Dr. Lirbach, que examinava sob a lupa a inscrição de um amuleto. Era um homem alto e jovem, magro de compleição vigorosa, olhos negros, aveludados e grandes, cabelos também negros, um pouco ondulados, e feições do rosto regulares e agradáveis. Ao ver que o taberneiro girava embaraçado o barrete na mão, o médico dirigiu-se a ele com um sorriso, fazendo mostrar uma fileira de dentes alvos. "Sim, Maideu. O que trouxe o senhor tão cedo? Em que posso ser útil?" Depois de ouvir o taberneiro, o médico levantou-se, pegou o chapéu e disse em tom alegre: "Só isso? Sem dúvida eu irei com todo o prazer visitar a sua filha e examinar o que há com ela." "Espertalhão, hein? Com que habilidade o senhor escondeu o fato de que em sua família mora uma mocinha adulta, de cuja existência nós nem suspeitávamos." O médico ordenou que lhe fosse levada a caixa de remédios e seguiu o taberneiro. Através do quintal e por um portãozinho eles adentraram um jardim isolado que o cercava a casa de Maideu. Este levou o médico diretamente ao grande terraço, cujo telhado e colunas estavam cobertas por plantas trepadeiras. A vegetação era tão densa que o interior da varanda era imerso numa penumbra esverdeada. Neste lusco-fusco o médico só conseguiu distinguir uma cama turca, sobre cujos travesseiros estava deitada uma mulher de branco. Os olhos de Lirbach logo se acostumaram. A alguns passos da cama o médico se deteve encantado. Pareceu-lhe que jamais havia visto uma criatura tão fascinante como aquela moça deitada em sua frente. Um roupão branco de musselina delineava-lhe as formas esbeltas. Na mão ela segurava um abanador de penas de pavão e cabo de marfim. Grandes olhos de gazela, úmidos e delicados, fitavam-no apavorados e surpresos. Ela soltou um grito abafado e jogou o corpo para trás. Maideu e Lirbach lançaram-se junto a ela. O médico mediu o pulso de Almeriz e tranquilizou Gottlieb assustado. "Não é nada, Maideu." Sua filha fez um movimento brusco e devido à dor na perna machucada ela sentiu-se mal. Inclinando-se sobre a enferma, levantou-lhe a cabeça e levou até o seu nariz um frasco. Ao prestar a assistência, Lirbach novamente observou os traços finos e regulares da moça e a sua tez transparente e leitosa. Seu rostinho imóvel era-lhe estranhamente familiar, mas ele não conseguia lembrar onde havia visto aquele delicado perfil, aquela pequena boca e a testa ladeada por cabelos sedosos e negros, feito asa de corvo. Um minuto depois Almeriz abriu os olhos. Apesar de visivelmente perturbada, ela, ainda que em voz baixa mas nítida, respondeu às perguntas do médico e não opôs nenhuma resistência quando ele a desnudou e examinou-lhe a perna inchada. Pálida, de lábios cerrados, suportou valorosamente e sem soltar nenhum gemido que o médico lhe pusesse no lugar a perna torcida. Fascinado por sua coragem, Lirbach enfaixou a perna, deu um calmante e prescreveu-lhe repouso absoluto, prometendo visitar a doente no dia seguinte. "Se você se sentir mal, eu estou à sua disposição a qualquer hora do dia ou da noite, pois hoje eu passarei o dia inteiro no hotel", acrescentou ele. "Obrigada. Agora eu já me sinto bem", declarou Almeriz. Se Lirbach percebesse com que entusiasmo brilhava o olhar de Almeriz quando ela lhe estendeu a mão, ele teria se surpreendido e fascinado, pois ela também o agradava cada vez mais. Ao ficar sozinha, a moça mergulhou em profundos pensamentos, dos quais foi tirada com a chegada da Sra. Johnson, que veio saber o que lhe havia dito o médico. Em vez da resposta,
Almeriz puxou para si a bondosa ama de leite encostando em seu ombro e rostinho repentinamente inflamado, sussurrou. Tia Dora. Se você soubesse a quem eu acabei de ver. De emoção eu perdi os sentidos. A quem você poderia ter visto? Pelo que sei, além do médico ninguém esteve aqui, estranhou Dora. É verdade. Mas ele é justamente aquele homem esfinge, o próprio Hameri. Como ele é bonito, como é bondoso e simpático seu olhar. Ele também me olhou de forma estranha, como se procurasse em meu rosto algo familiar. Talvez ele também tenha me reconhecido? Prosseguiu Almeriz com as faces coradas e olhar radiante. Acalme-se, minha querida. Tanta perturbação pode lhe fazer mal. Se você reconheceu o homem esfinge e vocês se encontraram, é evidente que o destino fará com que vocês finalmente se unam, observou convicta Dora. Sim, agora que eu comparo o médico com a sua descrição de Hameri, eu me surpreendo de não tê-lo reconhecido antes. É ele, como duas gotículas de água. Não, existe diferença, mas apesar disso eu o reconheci no primeiro olhar. Tanto melhor, querida. E agora durma para ficar boa logo e gozar da felicidade que sem dúvida espera por você, pois o médico não é casado. Ele não usa aliança e o criado havia me dito que ele era solteiro, concluiu Dora, selando com um beijo os olhos brilhantes de sua pupila. A recuperação de Almeriz evoluía rapidamente. O médico visitava todos os dias e estas visitas tornavam-se cada vez mais demoradas. Ele tomava chá com as damas e divertia a sua paciente com as narrativas de suas viagens ou escavações. Quando os grandes olhos de Gazela o fitavam com expressão de malícia e carinho, o palpitar de seu coração aumentava de frequência. O sentimento que se tornava cada vez mais forte o atraía àquela estranha e misteriosa criança. Ela às vezes lhe contava certas coisas que ele começava a duvidar de sua sanidade. Além do mais, ele se convenceu de que a saúde de Almeriz era mais do que delicada. Seus pulmões eram fracos, o coração funcionava irregularmente e todo o seu sistema nervoso se diferenciava por sensibilidade extremamente doentia. A menor perturbação, tanto mental como física, poderia acarretar as mais sérias consequências àquele organismo tão frágil. Em vista disso, o médico preveniu a família que o estado geral da jovem exigia cuidados especiais e repouso absoluto. Uma semana depois, Almeriz já se levantava e caminhava pela casa, apenas as excursões às ruínas lhe foram temporariamente proibidas. Agora, com impaciência nova para si, o médico tinha pressa de voltar para casa ao largar as escavações. Ele sabia que em seu quarto esperava por ele uma surpresa. Um belo buquê de lótus, alguma fruta rara ou qualquer sinal de atenção nesse sentido. Ele sabia que Almeriz decorava o seu quarto, e uma vez até a flagrou colocando flores no vaso sobre o parapeito da janela. O sentimento da jovem era tão evidente em seus olhos que, emocionado e enlevado, o médico tinha vontade de atraí-la a seus braços e com um beijo confessar-lhe o seu amor. Entretanto ele não fazia isso, pois seu coração era palco de uma estranha luta. Nessa noite Richard Lierbach não cerrou os olhos. Para que o leitor possa compreender todas as dúvidas e as tormentas que impediam seu sono, nós devemos contar resumidamente o seu passado. Lierbach era de uma família nobre, porém pobre. Seu pai caçula da família predestinava-se para fazer uma carreira militar. Seu casamento com uma jovem italiana atrapalhou os planos e, visto ter se realizado contra a vontade dos pais e parentes, fez com que ele rompesse o relacionamento com todos. Entretanto, ele não desanimou e empregou-se como caixa numa das casas bancárias, passando a viver com a família modestamente mas feliz, satisfazendo-se com pouco. Richard, único filho homem dos Lierbach, recebeu uma bela educação. Devido a seu dom patente para a pintura e a escultura, o pai autorizou-o a seguir a carreira de artista. O jovem já estava pronto para ingressar aluno no ateliê de como um escultor quando seu pai morreu repentinamente.
Esta catástrofe mudou todos os planos de Richard. Ao ficar com a mãe e uma irmã pequena, ele desistiu de um futuro incerto e escolheu a carreira de médico, mais prática e melhor recompensada. Com a energia que lhe era inerente, entregou-se com toda a alma ao novo ofício e, ajudado pela sorte, ganhou rapidamente um nome e uma prática brilhante. A alegria dos seus primeiros êxitos foi empanada pela morte da mãe e, logo em seguida, da irmã. Tornando-se sozinho, Richard entregou-se de corpo e alma à ciência. Ele decidiu inclusive permanecer solteiro, mas o destino julgava-a diferente. Cansado de trabalho, ele pegou 2, 3 semanas de férias e viajou para a casa de um de seus colegas da faculdade. Lá ele foi chamado casualmente para a casa de um fazendeiro vizinho, Conde de Kronborg, cuja filha, tendo se resfriado num piquenique, pegou uma pneumonia séria. Graças à habilidade de Richard, Thea Kronborg foi salva e os jovens se apaixonaram. Ainda antes da recuperação de Thea, entre eles houve uma explicação e juraram amor eterno um ao outro. Quando o conde soube do caso, opôs-se terminantemente a isso, dizendo que não queria ter por genro um médico pobre. 3 meses depois, o conde de Kronborg obrigou a filha a ficar noiva de um de seus parentes, um homem de idade média, um cameleiro muito rico e seu vizinho próximo. Thea se submeteu à vontade do pai, mas exigiu que o casamento fosse adiado por um ano, alegando que ela necessitaria de um tempo para esquecer de seu primeiro amor e se acostumar com a ideia de ser esposa de outro. Tal exigência por parte de Thea não passava de uma simples estratégia militar. Ela não pertencia àquele rol de mulheres que desistiam caladas da pessoa loucamente amada e só queria ganhar tempo, firmemente decidida a tudo, menos a casar com a pessoa odiada. Um acaso, pelo visto, favorecia os apaixonados. Richard Lierbach herdou inesperadamente um grande patrimônio e posição brilhante. Seu primo, chefe da linha ascendente, que servia de oficial de guarda, foi morto num duelo, e como Richard era o último em seu clã, foi-lhe concedido o morgado e o título de barão. Sufocando o sentimento de orgulho ferido, o novo barão Lierbach escreveu uma carta ao conde e repetiu seu pedido. As circunstâncias que constituíam a causa da recusa já não existiam. Mas o conde de Kronborg era teimoso. Ele respondeu que mesmo reconhecendo em Richard um bom partido, digno de sua filha, não poderia quebrar a palavra dada a seu sobrinho, e desta forma pedia a Lierbach que desistisse de uma vez por todas de suas expectativas irrealizáveis e deixasse a sua filha em paz. Esta nova recusa ofendeu profundamente Richard. Apesar das cartas secretas de Thea, nas quais ela lhe jurava amor e suplicava a esperar pacientemente, Lierbach resolveu viajar, aguardar o desenrolar dos acontecimentos e dedicar-se seriamente ao trabalho. Na qualidade de um simples médico, ele se juntou a uma expedição científica que se dirigia até Base Núbia para a realização de escavações. Assim ele veio para Tebas, onde um acaso o levou a conhecer Almeriz. Desde então seu amor até enfuscou-se de vez. Um sentimento novo, mais poderoso, atraía a filha de Maidel, e não raro ele se apanhava pensando que o noivado da condessa de Kronborg servia de libertação. Ele até pensou em escrever para Thea, desistindo para sempre dela, pois não queria fazer parte de uma família que o tratava com toda hostilidade. Entretanto, Richard adiava diariamente a realização desta intenção. Ele sabia que Thea o amava apaixonadamente e que lhe havia jurado amor eterno. Sua integridade inata sussurrava-lhe a fragilidade da desculpa e, já que ele desistia dela, seu dever era revelar-lhe toda a verdade. Mas toda vez que ele pegava a pena para escrever: "Eu não a amo. Meu coração pertence a outra", a coragem o abandonava. Certa noite, quando Richard voltou das escavações onde havia passado o dia inteiro, o criado entregou-lhe uma carta que viera de navio naquela manhã. Cerca de 1 minuto ele segurou indeciso a carta na mão. Uma sensação desagradável comprimia-lhe o coração.
Por fim ele abriu o envelope e a primeira coisa que lhe caiu na mão foi um retrato da jovem condessa. Richard estremeceu. Ele olhava soturno para aquele rostinho encantador que lhe sorria. Sim, Thea era bela. Talvez mais bonita que Elmeris. Seu rosto classicamente irregular podia ser comparado a uma estatueta grega. Os cabelos louros destacavam-se no fundo preto da foto e pareciam enquadrar-lhe o rosto com uma auréola. Mas todos os traços daquela maravilhosa cabecinha respiravam paixão e energia. Sentia-se naquela imagem uma alma fogosa. As ventas do nariz reto parecia tremular e a pequena boca semi-aberta concitava ao beijo. Pelo visto, ao tirar a foto, Thea concentrara todos os seus pensamentos na pessoa amada e cada fibra de seu ser respirava paixão por ele. Richard pegou nervosamente a fotografia de Elmeris tirada por ele mesmo, que estava sobre a escrivaninha, e começou a comparar as duas mulheres. E novamente ele se convenceu de que a fascinante beleza de Thea empalidecia diante da imagem pura de Elmeris, cujo rostinho pequeno e transparente respirava harmonia. No dócil e triste olhar e no melancólico sorriso da pequena boca sentia-se algo que não era deste mundo. Sim, esta delicada e fascinante criatura podia amar até o fim da vida, podia sofrer sem se queixar, mas as impuras e tempestuosas paixões terrenas não tinham sobre ela qualquer poder. Soltando um profundo suspiro, Richard colocou sobre a mesa ambos os retratos e abriu a carta. À medida que ele lia, seu senho fechava-se cada vez mais. Meu querido, escrevi Thea, quando você receber esta carta, eu queimarei o último cartucho e abandonarei a casa de meu pai. Surgiu uma oportunidade única de me juntar a você e eu me apeguei a ela. A senhora Lawford, minha sócia, recebeu uma herança e viaja para a casa de seu irmão, no país das pirâmides. Eu vou com ela, pois consegui que ela ficasse do meu lado. Assim que nós chegarmos ao Cairo, eu lhe enviarei um mensageiro para que você possa vir logo ao meu encontro. Sou maior de idade e levarei comigo todos os documentos necessários para que nós possamos nos casar. Você bem sabe como está comprometida a minha imagem. Em casa ninguém saberá para onde eu terei ido e o escândalo será enorme. Aliás, isso pouco me preocupa. Confio-lhe sem receios a minha honra e o meu destino. O fato de me tornar sua esposa me protegerá perante a sociedade. Mas, ainda que esta viesse a condenar-me, eu não hesitaria, pois até a morte seria preferível a este casamento odioso em que insiste o meu pai. Daqui a alguns dias o meu noivo viajará a negócios. Nós decidimos aproveitar justamente a ausência dele. O Sr. Lawford, irmão da minha amiga, trabalha no consulado inglês e dele você poderá obter todas as informações necessárias, se você for ao Cairo antes de nós. Ele já está avisado. Seguiam-se depois diversas instruções, planos para o futuro e juras de amor. Richard jogou com raiva a carta sobre a mesa. Naquele minuto estava irritado com Thea. Como ela podia arriscar-se tanto e dar esse passo, e ainda fora de propósito? Em meio ao seu rancor, Richard se esquecia de que ele mesmo, com suas juras apaixonadas e cartas amorosas, havia atiçado e alimentado o sentimento que agora o constrangia. Seria até a culpada por ter Elmeris surgido entre os dois e por terem os grandes olhos de gazela de Elmeris mais influência sobre ele do que o olhar ardente da jovem condessa. Nesta noite o médico não pregou os olhos. Em seu coração processava-se uma luta cruel entre o amor e o dever. Mas Richard era uma pessoa reta e íntegra. Assim, quando os primeiros raios da alvorada se acenderam no Oriente, sua decisão já estava tomada. O dever havia triunfado. Thea vinha confiando em sua palavra. Em seu amor por ele, ela rompia todos os relacionamentos com a família, vinha confiante e tinha o direito de acreditar em seu amor. Ele não poderia retribuir esta confiança com uma torpe traição. Não, ele devia manter a palavra dada e, assim que ela chegasse, levá-la ao altar. Felizmente,
Entre ele e Almeris não houve qualquer explicação. Ao tomar a decisão irrevogável de casar com Thea, Richard, no dia seguinte mesmo, viajaria no mesmo navio que lhe trouxera a carta fatal. Sua intenção era preparar tudo para a chegada da condessa, achar uma casa adequada e acertar todos os pormenores, já que ele conhecia o segredo. Richard adormeceu muito tarde, por algumas horas, num sono pesado e febril. Quando acordou, os cientistas já haviam partido para o local das escavações. O médico decidiu ir para lá imediatamente, a fim de avisar o chefe da expedição sobre a imperiosidade de ausentar-se por 2 ou 3 semanas devido a um assunto familiar. Ao mesmo tempo, ele ordenou que o criado fizesse sua mala, colocando os pertences mais necessários, e a levasse ao navio, para onde ele iria diretamente do local das escavações. Richard decidiu encontrar-se com Almeris mais tarde, quando tudo já estivesse terminado. Então ele voltaria para buscar o restante da bagagem e se despediria da jovem. Capítulo 2. Naquela manhã Almeris acordou tarde. Ela se sentia cansada, sua cabeça estava pesada. "Será que você não está doente, minha querida criança?" perguntou à hora do desejum a bondosa Dora, alarmada com sua palidez e aspecto abatido. "Você nem tomou leite." "O que há com você?" "Nada, Dora." "Hoje eu tive um sonho de mau augúrio", respondeu Almeris, afastando a xícara cheia. "Então conte-me o sonho." "Talvez suas preocupações sejam infundadas", tentou acalmar Dora. Ela acreditava nos sonhos de Almeris, principalmente depois que alguns deles se confirmaram. Almeris debruçou-se pensativa sobre a mesa e balançou a cabeça. "Não, Dora, meus sonhos nunca me enganam, sobretudo esse." "Ou se diga a você mesma." "Eu me vi passeando na margem do Nilo com o médico Hameri, chame-o como quiser. Ele me falava de seu amor e eu estava infinitamente feliz." De repente da água surgiu uma nuvem escura. Ela se agitou e avançou. Ao tocar na margem, a nuvem tomou a forma de uma gigantesca e escura flor de lótus. Em seguida, o cálice da flor se abriu e dela saiu a cabeça loira de uma mulher, que se intitulou Irixo. Seus olhos negros flamejavam e as melenas douradas esvoaçavam ao sabor do vento. Nos seus lábios zombava um sorriso, quando ela se inclinou sobre mim e gritou: "Eu sou o destino. Eu sempre hei de vencê-la." Ela se interpôs entre mim e Hameri, empurrando-me com tal força que eu senti uma dor horrível e perdi os sentidos. Quando eu voltei a mim no sonho, é claro, estava deitada na escarpa, no fundo de um escuro e estreito desfiladeiro. Junto a mim, Hameri ajoelhado chorava. Eu sentia suas lágrimas escorrendo-me pelas mãos. Eu compreendia que estava morrendo, sem sentir o menor medo. A morte parecia-me indescritivelmente agradável e estava feliz por encontrar-me nos braços de Hameri. Minha cabeça descansava em seu peito e ele me murmurava palavras carinhosas. Aí eu comecei a desfazer-me em seus braços e Hameri tentava segurar-me alucinado. Eu queria ficar com ele. Mas apesar de todos os seus esforços e da minha ardente vontade de viver, senti que meu corpo havia se desfeito e tornou-se leve e transparente como o ar. Em vez de meu habitual vestido, eu envergava uma espécie de véu reluzente, uma auréola decorava minha cabeça e eu segurava um ramo de palmeira. Flutuei no ar e comecei a subir celeremente, sem sentir qualquer infelicidade, ciúme ou arrependimento, apenas um júbilo infinito. Tudo ao meu redor desapareceu: o Nilo, o desfiladeiro, e eu só via Hameri ao longe, que continuava a chorar. E uma coisa estranha. Suas lágrimas juntavam-se numa corrente de pérolas brilhantes, unindo seu coração ao meu, e, apesar do espaço que nos separava, eu sentia os batimentos de seu pulso. Em seguida tudo escureceu e despertei. Você entende, Dora, que este sonho deverá ter um significado profético.
tenho certeza de que algo irá nos separar. Dora tentou reconfortá-la, mas ela mesma era demais supersticiosa para não ficar dominada por um mau pressentimento. Almeris desceu desconsolada para o jardim e juntou um grande buquê de rosas que tinha a intenção de levar ao quarto de Lirbach. Já era tarde, o sol estava alto e o jovem médico já deveria estar há muito tempo nas escavações. Quando o porteiro confirmou que o médico já havia saído, Almeris dirigiu-se diretamente a seu quarto. A desordem ali era total. As gavetas da cômoda estavam abertas e diversas coisas se espalhavam pelo chão, pois o mordomo, depois de fazer a mala, apressou-se em levá-la para o navio, deixando a arrumação do quarto para depois da saída do barão. Surpresa, Almeris aproximou-se da escrivaninha para trocar o buquê no vaso, quando subitamente seu olhar se deteve na carta e no retrato de Thea, que Richard, na pressa, esqueceu-se de esconder. Mal ela lançou um olhar para a foto, soltou um grito surdo e ficou branca feito cadáver, apertando a mão contra o coração que palpitava dolorosamente. Aquele rosto sorridente no retrato era-lhe muito familiar. Ela já o vira por diversas vezes em seus sonhos e visões. Era justamente o rosto daquela loira que, na noite anterior, lhe apareceu em nuvem negra e lhe gritou: "Eu sou o destino. Eu sempre hei de vencê-la." Sua ameaça não era fortuita. Ela encontrava ali, na escrivaninha do médico, a fotografia e, pelo visto, a sua carta. Sua cabeça começou a girar e todo o seu ser tremia devido a uma sensação muito estranha, fazendo-a esquecer que, na essência, ela não tinha qualquer direito sobre Lirbach. Pegou a carta e, à medida que lia febrilmente as linhas de sua rival, uma palidez cadavérica ia inundando-lhe o rostinho delicado, sua respiração ficou ofegante e um tremor nervoso sacudiu todo o seu ser. A carta caiu de suas mãos paralisadas. Cerca de um minuto ela ficou imóvel, murmurando maquinalmente: "Eis o destino que me venceu. Se eu pudesse morrer." Virando-se rapidamente, ela atravessou em alucinada carreira a casa, o quintal e o jardim, parando junto às ruínas do templo, onde gostava de ficar. Recuperando com dificuldade o fôlego e suando em bicas, Almeris se encaramujou numa escura depressão e recostou a cabeça na parede. Seu coração batia com força terrível e uma dor aguda perpassava o seu peito. Ela queria chorar, mas não havia lágrimas. Quanto tempo passou nas ruínas, nem ela saberia dizer. Só um pensamento a dominava. Tudo estava acabado. Ela perdia Richard para sempre. A bagunça que vira em seu quarto, sem dúvida, era um sinal de seus preparativos para a viagem. Esquecendo-se de tudo, ele partiu para aquela que amava. Do peito sofrido de Almeris soltou-se um pesado e dilacerante gemido de lamento. Uma lancinante dor, acompanhada de frio glacial em todo o corpo, tirou-a do estado de torpor. Ela levantou-se e quis voltar para casa, mas não conseguia andar. As pernas tremiam enfraquecidas e a dor no peito impedia de respirar. A muito custo ela conseguiu chegar em casa, onde todos já estavam à sua procura. Desejando ficar a sós, Almeris retirou-se ao seu quarto, alegando dor de cabeça para que ninguém a perturbasse. Mas a poucos passos da cama ela estremeceu e parou. Alguma coisa quente incomodava a sua garganta. Ao mesmo tempo o sangue jorrou-lhe da boca e cobriu seu vestido branco. Almeris estendeu as mãos para frente, caindo sem sentidos no tapete. Dora, que procurava Almeris por todos os cantos, encontrou-a desmaiada e aos gritos levantou toda a casa. Maedeu e sua irmã chegaram correndo. Com esforço de todos, fizeram-na recuperar os sentidos. Mas a infelicidade e inquietação geral aumentaram mais ainda pelo fato de que o médico havia viajado não se sabia para onde. O taberneiro também descobriu, por um membro da expedição, que a ausência de Lirbach poderia demorar cerca de 3 semanas. Ninguém conseguia saber o motivo do desmaio, e Almeris, evidentemente, nada revelou.
Ela só pediu que os familiares não se preocupassem, pois estava se sentindo maravilhosamente bem, salvo uma leve fraqueza que passaria em poucos dias. Entretanto, tal esperança não se confirmou. Ainda que Almeriz não quisesse ficar na cama, e estava fraca e passava horas a fio no sofá. Veio uma leve tosse seca e o seu delicado rosto cobriu-se de uma palidez mórbida. Todos esses sintomas inspiravam preocupação geral. Além disso, Dora e Tusnelda, que de noite se revezavam no plantão junto à doente, começaram a notar que ela apenas fingia estar dormindo e que sua respiração se tornava rouca e pesada. Entretanto, se o estado físico de Almeriz inspirava cuidados, a ela, aos poucos, começou a voltar a tranquilidade espiritual. Sempre rezando, acabou por resignar-se ao dominar valorosamente qualquer sentimento pessoal e egoísta. Se ele era feliz, então isso era suficiente para ela. Almeriz conseguiu se habituar a esta convicção, e a sensação da vitória interior traduzia-se na expressão radiante e pensativa de seu rostinho encantador e em seu olhar, o que lhe imprimia uma beleza maior. Cerca de 10 dias depois Dirbak retornou. Ele estava alegre, satisfeito e tinha um aspecto feliz. Em lugar de Thea, ele encontrou com Lanfort uma carta do velho conde, escrita poucos dias depois da missiva de Thea, chamando-o para o Cairo. O conde comunicava que o noivo de sua filha havia falecido num acidente ferroviário e que ele via aquela morte inesperada como uma vontade do destino, que decidiu a favor de Richard. Assim, ele notificava ao barão estar disposto a dar-lhe a mão da filha, contanto que as circunstâncias fossem mantidas em sigilo até o retorno de Richard do Egito, o que deveria ocorrer dentro de uns 8 meses. Neste ínterim, Thea se dedicaria ao luto que lhe impunha o dever em razão do fim trágico de seu noivo e parente. Se, após o vencimento desse prazo, o barão e Thea conservassem os velhos sentimentos um em relação ao outro, então nada mais impediria a sua felicidade. Richard, por sua vez, achava que esse contratempo era o próprio desígnio do destino, o que lhe daria tempo para se pôr à prova e não tomar alguma decisão impensada. Na carta, anexada à missiva do pai, Thea comunicava ao noivo aceitar as condições do pai e que até o seu retorno ela não iria escrever-lhe mais. E assim, Richard retornou à velha Tebas com um estado de espírito elevado, logo substituído por preocupação, quando o criado lhe contou sobre a doença de Almeriz, sendo ele a única esperança, pois o aspecto da senhorita era mau. Já passava das 10 horas da noite, não obstante, Dirbak decidiu ir imediatamente à casa de Mairdeu. Em vão ele quebrava a cabeça para descobrir o que poderia ter desencadeado a mudança na saúde da moça. De súbito, uma suspeita veio-lhe à mente. Almeriz passou por aqui no dia da minha viagem? Perguntou ele. Sim, barão. A senhorita esteve aqui na hora em que eu fui levar a bagagem do senhor para o navio. O porteiro me disse que ela havia trazido um magnífico buquê e estava muito feliz. 10 minutos depois, ela saiu pálida e perturbada, e feito louca correu em direção às ruínas. Mais tarde, já depois do meio-dia, a senhora Dora encontrou-a no dormitório, desfalecida e coberta de sangue. Richard ficou branco e deixou-se cair impotente sobre a cadeira, enxugando o suor. Ele estava certo. Almeriz achara o retrato e a carta de Thea, que ele havia esquecido na mesa. Então, os ciúmes e a emoção provocaram aquelas fatídicas consequências que ele tanto temia. Desolado, Richard dirigiu-se para a casa do taberneiro. Mairdeu ainda estava ocupado com os afazeres, no terraço, porém ele encontrou Dora e Tusnelda. Elas ficaram muitíssimo felizes com sua volta e relataram-lhe todos os detalhes da doença de Almeriz. Quando o médico perguntou por ela, Tusnelda revelou desgostosa que, apesar de todos os seus conselhos, Almeriz teimava em ficar sentada todas as noites na escada que levava à margem do Nilo, lá passando horas a fio.
Richard disse que ia buscar imediatamente a moça para examiná-la e saiu dirigindo-se ao rio. Era uma noite quente, estrelada, bonita e aromática. O ar estava extremamente limpo e o luar brilhante. A escada, cujos velhos degraus foram ocasionalmente descobertos durante a construção O Descanso de Ramsés, estava à sombra de palmeiras. Richard avistou Almeris de longe. Ela estava assentada no primeiro degrau, a tal ponto absorta em pensamentos que nada via ou ouvia. Como de costume, trajava um vestido simples de musselina branca. Seus braços descobertos abraçavam os joelhos. Uma estreita fita amarela prendia seus vastos cabelos negros meio soltos. À luz do luar, a fita produzia uma impressão de ar dourado. Uma flor de lótus estava espetada atrás dela. Sentada naquela pose, à sombra das palmeiras, bem junto ao Nilo, ela poderia ser tomada por uma egípcia, ressuscitada dos tempos de faraós. Richard parou fascinado. Uma vaga recordação brotou em sua alma e pela mente lampejou uma visão fugidia, um resquício misterioso do passado remoto. Pareceu-lhe já ter visto esta mesma paisagem, só que, ao invés de tristes ruínas, no horizonte desenhavam-se as colossais silhuetas de templos e obeliscos. Tudo isso projetou-se-lhe na velocidade de um raio e desapareceu em seguida. Almeris tornara-se visivelmente mais pálida e magra, mas a expressão de contemplatividade e humildade combinava muito bem com seus delicados e harmônicos traços. Um frenesi de carinho e pena encheu o coração de Lirbach. Naquele momento ele sentia claramente que Almeris lhe era o mais caro dos seres e que apesar de sua beleza, sua mente desenvolvida e origem nobre, jamais conseguiria ocupar um lugar em seu coração como aquela delicada e inocente criança. Ele aproximou-se rapidamente da moça. Boa noite, Almeris. Com que você está sonhando? Almeris estremeceu e, virando-se rápido, murmurou. Rameri. A seguir, refeita, ela acrescentou, estendendo-lhe a mãozinha. Boa noite, Sr. Lirbach. Posso felicitá-lo? Richard pôs-se a rir jovialmente, mantendo em sua mão a pequena mãozinha trêmula, e a juntou alegre. Felicitar? Com o quê? Veja como se trai a curiosidade. Richard calou-se, envergonhada. Almeris arrancou a mão, tentando fugir. Fique, sua ciumenta, e acalme-se, disse ele, fazendo-a sentar-se à força. Não há por que me felicitar. Eu voltei livre e jamais casarei com outra, pois amo só você, Almeris. Gostaria de ser a companheira de minha vida. Perdoar-me-á a criminosa cegueira que lhe trouxe tantos dissabores. Almeris permaneceu calada por cerca de 1 minuto. Seu semblante denotava um júbilo infinito. Eu não sonhei com outra coisa. Era eu que o amava. Oh, como agradecer a Deus por esta enorme felicidade que me concedeu antes da morte. Por que você fala da morte, Almeris? Surpreendeu-se Lirbach, sobre quem aquelas palavras produziram uma opressiva impressão. Você vai viver por mim. Eu a farei ficar boa e nós vamos viver longamente felizes em meu velho castelo na Alemanha, caso queira ir comigo, pois você, sua malvada, ainda não respondeu se quer se tornar minha esposa. Haverá necessidade de perguntar se eu quero ser feliz? Se eu sobreviver, vou lhe pertencer para sempre, asseverou Almeris com um sorriso alegre, e eu quero viver. A vida com você seria tão bela. Mas ela balançou a cabeça e um sorriso triste percorreu-lhe os lábios. Eu sei que estou condenada. O destino é a favor de Erixo. Ela, a mulher do retrato, haverá de vencer, de viver e será feliz com você. E eu vou dormir sob a areia do antigo Egito. O coração de Richard se comprimiu receoso e angustiado. Ele abraçou a moça a seu peito e sussurrou. Porque nesta hora de felicidade, quando nós nos unimos, você diz essas coisas tristes?
Você se parece com o pequeno Otelo. Acalme-se e afaste pensamentos ruins. A mulher que está no retrato é Théa Erikso. Ela não haverá de vencer, pois eu amo somente você e só com você casarei. Richard contou em poucas palavras o seu relacionamento com Thea, o qual se rompia para sempre por si só. Depois, para distrair os seus pensamentos para um outro assunto, ele acresceu. Agora que você sabe de tudo, diga-me por que você me chama de Hameri e por que razão. Eu não consigo entender. Você identifica uma tal de Erikso com a condessa de Kronborg. Almeri sorriu enigmaticamente. Eu lhe dei o nome que você usava antigamente, pois não é a primeira vez que nós estamos juntos na vida e amamos um ao outro, mas já naquela época o destino funesto me afastou do caminho da felicidade. Eu o reconheci agora e também naquela época, quando eu era a Romana Valéria. Você também me reconheceu com o coração, se não com os olhos incorpóreos. E todas as vezes que nos encontrávamos você se apaixonava por mim. A loira Erikso é mais bonita que eu, mas ela jamais possuiu totalmente o seu coração. Já que você sabe que eu era o assim chamado Hameri, você deve ter conhecimento de quem éramos nós na vida passada, sustentou o médico meio gozador e meio incrédulo. Eu não lembro bem de tudo, prosseguiu Almeri sem lhe notar a ironia. Eu sei apenas que você era um grande escultor e talhou duas esfinges que foram colocadas numa pirâmide. As esfinges tinham um segredo, que agora não lembro, imaginado pelo sábio mago Amenhotep que desejava a nossa felicidade por eu ser noiva de outro, e um mago que nos protegia a querer impedir esse casamento. Mas Erikso, ao se apaixonar por você, estragou tudo. Isso aconteceu provavelmente há muito tempo, pois naquela época as pessoas vestiam trajes que se assemelham aos trajes das figuras que estão nas paredes dos templos. Bem depois, quando eu era a Romana Valéria, tornei a apaixonar-me por você, mas a cruel Erikso arrebatou-me novamente o seu coração. E quem era eu então, quando você era Valéria? Também um romano. Não, você permaneceu sendo Hameri. Tanto você como Erikso dormiram por séculos inteiros, da mesma forma como Amenhotep, o senhor de Erikso. E eu, de desgosto por ter perdido seu coração, tornei-me uma cristã, e morri. De que forma, eu não me lembro, mas sei que a minha morte foi terrível. E Almeris estremeceu involuntariamente. Não pense que eu perdi o juízo. Tudo o que eu digo é verdade. Amenhotep ainda continua a viver numa grande pirâmide, pois ele detém o segredo da longevidade, acrescentou ela, notando que o médico olhava para ela com expressão de tristeza. De fato, a última parte da narrativa impressionou profundamente o médico, sugerindo-lhe a suspeita de que a jovem estava psiquicamente abalada. Ele não quis contrariá-la, mas prometeu a si mesmo dedicar-se ao tratamento de seu sistema nervoso, cujo estado mórbido provocava estranhas alucinações. Bem, está na hora de voltarmos para casa. O sereno que vem do rio pode piorar a sua saúde. Vamos. Levantando o afeito a uma pena, ambos voltaram rindo para casa. Lá eles eram aguardados por Tusnelda, Dora e Maidel, que acabara de chegar. Vendo toda a família reunida, Lirbak, sem soltar a mão de Almeris, aproximou-se do velho taberneiro e pediu-lhe o consentimento e a bênção para se casar com Almeris. No primeiro instante todos ficaram pasmos, mas algumas palavras quanto à posição social e financeira de Lirbak dissiparam todos os receios. Maidel abraçou os noivos e felicitou-os. Dora e Tusnelda não cabiam em si de orgulho e alegria com a ideia de que a querida Almeris se tornaria uma baronesa. Todos conversaram animadamente. A cerimônia de casamento foi marcada para logo. Ao notar um rubor febril nas faces de Almeris, Richard, por temer que as demasiadas excitações pudessem prejudicar a jovem, anunciou que estava na hora de todos irem descansar. Richard voltou para casa feliz, porém preocupado. Tudo acontecia mais rápido que ele havia imaginado.
Em seu arrebatamento passional ele já havia tomado uma firme decisão que gostaria de discutir com todos. Agora ele já considerava de seu dever revelar até a toda a verdade, o que não era fácil. Sentindo-se exausto, ele decidiu adiar por alguns dias o envio da carta de despedida à sua ex-noiva. O médico já tinha dormido cerca de 1 hora quando foi acordado por Maidel, pálido e apavorado. Almeriz começou de novo a verter sangue pela boca. Rameri vestiu-se rapidamente e saiu correndo para a casa de Maidel. A jovem jazia desacordada, branca como neve. 1 hora depois de todas as providências, Almeriz abriu os olhos, mas estava tão fraca que mal podia mover-se. Ao ver Richard, que se inclinara sobre ela, Almeriz sorriu-lhe feliz, tomou obedientemente o remédio que lhe dera e, segurando pela mão, adormeceu num tranquilo sono restaurador. Lirbach ficou junto à cabeceira da enferma até o amanhecer. Seu coração estava oprimido. Como médico, ele sabia que a vida de Almeriz estava por um fio. Mas como um ser humano que acredita no que deseja, ele conseguiu se convencer de que seus conhecimentos, com a ajuda do amor e do organismo jovem, derrotariam a doença. Os dias seguintes foram para Richard muito angustiantes. Como médico ele se desesperava, como um homem apaixonado ele se agarrava à esperança, a qual seu senso julgava ilusória. Às indagações da família ele respondia evasivamente. Almeriz, entretanto, parecia feliz e estava totalmente calma. Apenas um dia ela perguntou a Richard se ele não achava melhor adiar o casamento por uns meses. Ao contrário, eu gostaria de antecipá-lo. Será mais fácil cuidar de você, e a certeza de seu triunfo sobre o destino, mas o fato de você ficar comigo para sempre, contribuirão para sua rápida recuperação, respondeu-lhe Richard sorrindo. Ele já tomara aquela decisão havia alguns dias. Se o destino dela era morrer, ele desejava, ao menos, dar-lhe o máximo de felicidade. Uma expressão de tristeza inenarrável percorreu o rosto de Almeriz, mas ela nada disse. Maidel, a pedido de seu futuro genro, apressou os preparativos do casamento. Almeriz mudou-se temporariamente para o quarto de Dora, enquanto o seu e mais 2 quartos contíguos eram reformados para os futuros cônjuges. Entretanto, apesar daqueles alegres preparativos e do amor com que as cercavam Richard e seus familiares, o estado de saúde da moça piorava a cada dia. Ao saber de Tusnel da história da mãe de Almeriz, Lirbach entendeu que a doença era hereditária e que os sofrimentos e as provações de Fátima repercutiram sobre a saúde da filha. Na véspera do dia do casamento, Almeriz estava visivelmente mais alegre e forte que nos últimos dias. Quando Richard veio visitá-la, ela estava assentada diante de um pequeno armário entalhado, de onde ia tirando algumas antiguidades e dispondo-as sobre a mesa. Você chegou bem na hora, Richard, disse ela jovial, oferecendo-lhe para beijar os seus lábios rosados. Ajude-me a tirar uma caixa da gaveta inferior. Tenho uma coisa que gostaria de dar-lhe. Richard atendeu ao desejo e tirou do armário uma pesada caixa, bastante grande. Colocando-a sobre a mesa, curioso, ele começou a examiná-la. O objeto, pelo visto, era bem antigo, mas não era de origem egípcia. As paredes e a tampa eram decoradas por incrustações de marfim e o desenho representava cupidos brincando com sátiros. Mas a maravilhosa obra de arte estava muito danificada pela ação do tempo ou pelas mãos bárbaras. Em alguns pontos faltava marfim, em outros, o entalhe estava quebrado ou o desenho estava apagado. Meu Deus! Como podiam deixar estragar esta maravilha? Exclamou Richard. Esta caixa foi encontrada do jeito que está. Mas o que ela contém, eu acho que você vai gostar, disse rindo. Almeriz. Abrindo a tampa, a jovem tirou alguns chumaços de algodão e depois, não sem esforço, retirou um objeto embrulhado em pano. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Veja. Parece um peso para papel. Prosseguiu ela desembrulhando o pano. Richard inclinou-se curioso e soltou um grito de admiração. Sobre um pedestal de ágata vermelha repousava uma esfinge, provavelmente de basalto negro. A esmaltada cláfita listrada, em azul e ouro, cobria-lhe a cabeça. A testa era ornada por uma flor de lótus em miniatura, de tal acabamento artístico que parecia viva. Oh, grande Deus! Que obra de arte maravilhosa! Exclamou fascinado Richard. Mas subitamente ele estremeceu e, erguendo a antiga peça, apontou. Veja, Almeriz. Esta esfinge é tão parecida com você, que não dá para acreditar. Apenas as feições dela são mais amadurecidas e sérias. É um milagre. De que forma este tesouro veio parar em suas mãos? Eu encontrei. Aconteceu assim, prosseguiu Almeriz. Cerca de 2 anos atrás, para cá veio um inglês e hospedou-se em nossa casa. Diariamente ele ia para as ruínas acompanhado por 2 criados, o inglês, alegando estar copiando inscrições hieroglíficas, na realidade realizava escavações nas antigas tumbas, escondendo ali as peças encontradas. Nessas buscas ele era ajudado por 2 filás, por um bom dinheiro, é claro, e sob a condição de guardar o segredo. Como eu sempre perambulava pelos escombros, logo descobri o local de suas escavações secretas. Como aquilo me distraía, eu fiquei quieta. Quando eles descobriram que eu estava sabendo, ficaram muito assustados e bravos, mas, convencidos da minha discrição, tranquilizaram-se e não me impediam de acompanhá-los. Certo dia, eles encontraram na antiga necrópole uma câmara mortuária que devia ter pertencido a alguma família rica, pois era composta de 2 ambientes, um dos quais estava emparedado. A entrada também estava fechada. O inglês ficou animado. Ele achou ter encontrado um esconderijo cheio de tesouros. Quando o túmulo foi aberto, nada nele foi encontrado além de um banco e uma mesa de madeira, carcomida por vermes. No fundo jazia um esqueleto. O inglês ficou possesso e explicou que, sem dúvida, ali habitara e morrera algum vagabundo e os amigos haviam emparedado o seu cadáver. Para mim, entretanto, aquele cadáver jogado no canto inspirava uma pena indescritível. Alguns dias depois eu retornei ao túmulo. E desta vez, naquele canto onde estavam os ossos, eu avistei uma luz fosforescente. Por que eu não fiquei apavorada? Até hoje não consigo entender, pois agora, só de lembrar, meu corpo treme todo. Na época eu só senti uma terrível curiosidade e uma tal firmeza que, sem a menor vacilação, aproximei-me mais e me convenci de que a luz partia através de uma fenda entre as pedras. Uma grande pedra cedeu ao empurrão de minha mão e girando sob os gonzos invisíveis abriu-me uma esconderijo. Ali, envolta numa névoa fosforescente, estava esta caixa. Escondendo-me de todos para não ser vista, eu, com muita dificuldade, trouxe a caixa para cá e achei nela a esfinge. É dela que irradia essa luz estranha e sei que esse objeto guarda algum segredo. Esta esfinge me fala no silêncio da noite. Ela me disse coisas surpreendentes e me mostrou visões estranhas. Nessas visões eu vi você, Hameri. Bem, estou cansada de tanto falar, na próxima vez eu lhe contarei mais. Ao notar a palidez e o cansaço de Almeriz, Richard apressou-se em beijá-la e agradeceu pelo incomparável presente. Aos seus segredos e visões ele deu pouca importância, atribuindo-os às alucinações, mas a peça em si era uma obra de arte magnífica. No dia seguinte, numa grande sala, foi instalado um altar provisório. Do Cairo veio especialmente um velho pastor, amigo de Maidel. Ele era o mesmo que havia batizado Almeriz, e agora, profundamente entristecido, viu o estado lastimoso de sua saúde. Engolindo lágrimas, Dora e Tusnelda colocaram na noiva um vestido branco, leve e simples, e o véu de noiva, arrumaram os seus cabelos,
negros feito asa de corvo, com grinaldas de rutáceas. Almeriz estava bela como um sonho, mas ao mesmo tempo tão delicada, pálida e transparente, que antes parecia uma visão do que uma mulher em carne e osso. Quando a jovem ficou pronta, ela abraçou os seus benfeitores, agradeceu-lhes por todo o amor, amizade e cuidados com que a cercaram desde o dia de seu nascimento. A seguir, enlaçando o pescoço de Dora, acrescentou: se eu morrer, põe em mim este mesmo vestido em que eu fui tão feliz. Ah! Como você pode falar essas bobagens num dia assim? Redarguiu contrafeita a bondosa mulher. Ultimamente você está bem melhor. Você ficou mais viçosa e forte. A felicidade fará o resto e daqui a alguns meses vai esquecer por completo esta droga de doença, acresceu Tusnelda tentando sorrir. Mas Almeriz balançou pensativamente a cabeça. Não, o meu sonho já me fez saber que logo eu retornarei ao mundo invisível. Meus sonhos se cumprem. Bem, tanto faz. Morrerei feliz por pertencer a Richard, por mais difícil que seja partir deste mundo quando a vida é tão maravilhosa. A cerimônia de casamento foi simples e rápida para não cansar a noiva lívida, cujo olhar, ainda que radiante de felicidade, parecia já não pertencer a este mundo. Richard também estava branco e concentrado em pensamentos. Ele sabia que a morte se interpunha entre ele e a mulher amada. Além disso, ele era atormentado com a lembrança de Thea. Ele não lhe escrevera ainda. Sem dúvida ela achava que ele estivesse na Núbia. Seus colegas de expedição já haviam partido e ela estava esperando por ele, enquanto ele ingressava numa união com outra. Era inegável que Thea também tinha direitos sobre ele. Por ele, ela estava disposta a tudo. De sua parte era a baixeza não contar-lhe toda a verdade, não obstante, ele não conseguia fazê-lo. Em sua mente confrontavam-se as imagens de duas mulheres. Uma era bela e cheia de vida e saúde, a outra, uma flor moribunda. E as duas de novo faziam desencadear em sua alma uma luta tormentosa. Nos primeiros dias de casados, Almeriz parecia ter renascido, e às vezes, por alguns minutos, a despeito da ciência, Richard alimentava a esperança de que a natureza, através de caminhos estranhos, pudesse realizar o milagre e devolver a saúde ao organismo que se definhava. Mas o sonho durou pouco. 2 semanas depois da união, o estado de saúde da jovem sofreu uma rápida e fatídica reação. Ela recomeçou a soltar sangue pela boca e Richard compreendeu que logo chegaria o fim do seu sonho maravilhoso. Preocupado, o jovem médico não deixava sua esposa nem por um minuto, e ela, apesar de sua fraqueza, estava alegre e calma. Ela não entende a sua situação, pensava Richard. Entretanto, Almeriz logo o tirou de seu equívoco. Certa manhã, Richard trouxe Almeriz para o terraço e a deitou numa poltrona. Após um longo silêncio, ela pegou a mão do marido e, apertando-a com força, disse: meu bondoso Richard, estou sentindo que meu fim se aproxima e gostaria de conversar com você seriamente antes da nossa separação. Lirbach somente assentiu com a cabeça. Sua voz estava embargada, ele nada conseguia dizer. Não me fale da separação. Você vai viver por mim, balbuciou ele finalmente, apertando-se com tristeza à jovem esposa. Almeriz deitou a cabeça no peito do marido. Um sorriso feliz mas triste vagava em seus lábios. Rameri. Meu amado. Não se amargure tanto, prosseguiu ela. Está morrendo apenas o corpo e a separação é temporária. Os elos invisíveis que nos unem de século a século, de vida a vida, são indestrutíveis. Nós renasceremos em nova forma, reconheceremos um ao outro e novamente nos amaremos. Eu agradeço a Deus do fundo da minha alma pela vida que eu tive. A felicidade que Ele me deu foi breve, mas, por outro lado, completa. Eu lhe pertenço, você me ama e me preferiu a Erixo.
Morrerei em seus braços e o seu beijo cerrará os meus lábios. Nenhuma sombra anuviou a minha bem-aventurança. O que de melhor poderia me dar uma vida longa? Direi mais. É uma grande graça do Senhor por Ele ter me chamado para si no resplendor da juventude e beleza. Você, meu Hameri, você envelhecerá. A idade e as preocupações farão arcar o seu porte, farão seus cachos negros ficarem prateados e marcarão a sua testa com rugas. Almeriz acariciou com sua pequena e transparente mão a cabeça inclinada do marido. Eu, no entanto, vou viver em sua recordação eternamente jovem, tal como você me ama. Uma vez que toda a vida humana tem que ter um fim, não é melhor morrer como eu faço? Você apenas esquece de uma coisa. Se a sua sorte é invejável, eu, entretanto, fico sozinho, observou com voz indecisa Richard. Por que sozinho? Redarguiu vivamente Almeriz. Você esqueceu que antes de me conhecer já amava uma outra e ela também o ama. Justamente sobre isso eu gostaria de falar-lhe e pedir para que você faça todo o possível para obter o perdão de Thea e casar com ela. Não me interrompa. Você terá que cumprir com o seu dever. Eu não quero que Erixo sofra a vida inteira como eu sofri durante esses angustiantes dias, quando achava que o tinha perdido. Ela compreenderá que o ser humano não tem culpa, quando dominado por essa misteriosa e poderosa força chamada amor. Ela perdoará por você ter ornado e aliviado os últimos dias da moribunda. Eu espero que vocês se unam em uma vida longa e feliz, pois eu então serei apenas uma lembrança. Morta, eu serei uma rival inofensiva. Sem dizer uma palavra, Richard apertou-a contra si. Desalento e emoção comprimiram-lhe a garganta. Por fim, a muito custo, ele conseguiu dominar-se e tentou com brincadeiras dissipar a impressão dessa conversa. Passaram alguns dias sem nenhuma alteração visível no quadro da enferma. Certa manhã, no entanto, ela acordou num estado de extrema excitação. Ela não estava sofrendo, mas não parava de se agitar e não queria que o marido se afastasse nem por um momento. Richard, angustiado mortalmente, observava-a. Ele sabia que a hora da separação estava próxima. À noite, Almeriz teve asfixia e taquicardia. Ah! Ah! Estou me sufocando, gritava ela, arremessando a cabeça para trás nos travesseiros. Richard ergueu-a nos braços e levou-a para o terraço. O ar fresco da noite parecia ter-lhe feito bem e alguns minutos depois ela abriu os olhos. Encontrando o olhar desesperado do marido, Almeriz subitamente abraçou-se ao seu pescoço e sussurrou com a voz entrecortada por lágrimas. Oh, como é difícil morrer quando a vida é tão bela! Dominando-se, no entanto, imediatamente ela acrescentou. Não, o que eu lhe disse é minha última fraqueza. Não chore, meu amado, Hameri. Permita-me chamá-lo com este nome tão caro para mim, e deixe-me também agradecer-lhe por seu amor. Ela calou-se e sua respiração tornou-se pesada, seus olhos embaçaram. Almeriz. Não morra, gritou Richard, apertando contra si a esposa numa angústia alucinada. Com este chamado, Almeriz endireitou-se rapidamente, seus olhos faiscaram e as faces tingiram-se num rubor róseo. Jamais, talvez, Almeriz estivesse tão bela como naquele minuto. Com uma força totalmente insuspeita, ela atraiu para si a cabeça do marido e o beijou nos lábios. Neste esforço romperam-se os últimos elos que uniam o corpo à alma. As mãos descerraram-se, os olhos fecharam-se e o corpo soltou-se exânime. Almeriz estava morta. Maquinalmente, feito atordoado, Richard colocou-a sobre o sofá, arrumou os travesseiros e cruzou no peito as frias e imóveis mãos da esposa. Só então ele subitamente entendeu que tudo estava acabado. Caiu de joelhos e com um gemido surdo enterrou o rosto nas pregas de seu vestido. Quanto tempo ele passou daquele jeito, a sós com a falecida, nem ele poderia dizer.
Quando finalmente ele se levantou, tudo em volta estava quieto. A lua de que tanto gostava Meris havia subido como se para cumprimentá-lo e inundava pela última vez com seu dócil luar. Richard sentia-se totalmente abatido. Ele tirou maquinalmente um lenço e passou pelos olhos inchados, testa úmida e cabelos desarrumados. De repente o seu olhar se deteve, por acaso, sobre a falecida e ele recuou para trás assustado, sem acreditar em seus próprios sentidos. Do fundo do terraço escuro partia uma larga faixa de luz fosforescente que envolvia o corpo de Ameris com uma névoa azulada. Sobre a cabeça da morta flutuava uma aura dourada, como se salpicada por brilhantes. Junto à cabeceira do leito, inclinando-se sobre Ameris, rodeavam nasceres em trajes brancos, com rostos serenos e majestosos. Nas mãos eles seguravam ramos de palmeira. Subitamente um leve toque fez com que Richard estremecesse e se virasse. Diante dele estava Ameris, bela, alegre e sorridente. Uma coroa de flores brancas decorava-lhe a cabeça. Nas mãos ela segurava um ramo vitorioso de palmeira. Morreu tão somente o corpo, disse ela em voz afável, levemente surda. O meu espírito vive, sente e ama ainda mais do que antes, quando ele estava sob o fardo da carne. Ameris fez um sinal de saudação com a mão e sorriu, a seguir começou a subir lentamente no ar. Por cerca de um minuto, a sua túnica prateada ainda fugia ao luar, depois a visão começou a empalidecer e finalmente se dissipou no ar. Richard estava imóvel, petrificado. Sua cabeça atonteou, a terra fugiu-lhe aos pés, tudo ao redor parecia girar. Ele perdeu os sentidos. Quando abriu os olhos, já era dia. Ele estava deitado no sofá da pequena sala de jantar, anexa ao terraço. Em volta dela estavam Maidel, sua irmã e Dora. Todos estavam brancos e abatidos, os olhos de todos estavam vermelhos de lágrimas. Ameris morreu, gritou Lirbach saltando do sofá. Maidel deixou cair das mãos uma toalha molhada com água fria, com a qual estava enxugando o rosto de Lirbach, e deixou-se cair na poltrona, desatando em choro. Sim, todos nós já sabemos da desgraça, disseram em uníssono Dora e Tusneuda, chorando copiosamente. Um pouco depois, todos foram ao dormitório para onde foi transferida a falecida. Ameris parecia estar dormindo, mas o círculo ígneo já não lhe envolvia a cabeça. Após o enterro de Ameris, uma profunda melancolia apoderou-se de Lirbach. Ele não conseguia nem ler nem trabalhar, e passava apaticamente o tempo. Sua única distração era ficar ornamentando o túmulo da esposa. Um lúgubre e funesto silêncio também reinava na casa, cuja alma havia partido. E eis que certo dia Maidel anunciou a Richard que estava vendendo seu negócio. Não tenho para quem ficar trabalhando. Para nós, velhos, já é suficiente o que temos, disse entristecido. E você, Richard, acho melhor partir e distrair-se. Caso contrário ainda vai acabar doente, acrescentou ele, apertando amigavelmente a mão do médico. Essa conversa tirou Lirbach de seu entorpecimento. Maidel estava certo. Ele deveria sacudir de si toda aquela apatia. Após algumas reflexões, decidiu passar algumas semanas em Alexandria e, estando lá, resolver o que faria da vida. Ele se preparou rapidamente, querendo aproveitar o navio que no dia seguinte partiria de Tebas com os turistas. Na véspera da viagem, à tardezinha, ele se dirigiu ao túmulo de Ameris, ornamentou-o pela última vez com uma coroa de lótus que ele próprio tecera e rezou por longo tempo. Depois, com um grande peso no coração, recostou-se no muro, sem forças para abandonar o local que lhe era caro em recordações. Feito viva, projetava-se em sua imaginação a criatura encantadora que agora repousava ali, sob aquela pedra, e ele involuntariamente relembrou aquela terrível visão na noite de sua morte. Não fique triste, meu amado. Eu o seguirei por todos os lugares para onde você for, sussurrou-lhe, como se fosse no ouvido,
a voz nítida de Almeriz. Richard estremeceu e se virou, mas em volta não havia ninguém. De fato eu preciso partir. Já estou começando a ter alucinações nesta atmosfera neurótica, resmungou ele, dirigindo-se para casa. A viagem e a arrumação das coisas distraíram um pouco Lirbach em Alexandria e devolveram-lhe a habitual agilidade mental. Apenas, vez ou outra, ele olhava para o retrato de Almeriz e novamente a saudade se apoderava dele. Umas 6 semanas depois, ele se acalmou de tal forma que já podia pensar no futuro e a quem devia algumas explicações. Dentro de algumas semanas terminaria o prazo de 8 meses, estabelecido pelo velho conde para o seu retorno. Assim eu vou, confesso até a tudo o que aconteceu e ela que decida se quer ou não casar comigo. Tal foi a decisão do barão. O luto que Richard seguia em seu coração fazia-o afastar-se dos barulhentos prazeres citadinos. Em compensação, ele se entregou com novo ânimo ao estudo das antiguidades de todas as épocas, das quais Alexandria estava repleta. Certo dia, durante a investigação de um dos sítios arqueológicos cheio de recordações do passado, Richard conheceu um apaixonado arqueólogo, o Dr. Immanuel Ber, ex-professor de etnologia de uma universidade alemã. Homem rico e independente, Ber aposentara-se já há alguns anos e vivia no Egito, dedicando-se a diversas escavações por pura distração. Apesar de seus 60 anos, o professor era ainda uma pessoa ativa e forte. Sua índole alegre e grande vontade de viver faziam dele um excelente companheiro, e assim, a despeito da diferença das idades, ele e Richard tornaram-se bons amigos. Estando Lirbach em casa, decidido a pôr em dia sua correspondência para desocupar a mesa de trabalho, ele começou a revirar na gaveta diversas antiguidades que comprara de manhã. De súbito seu olhar se deteve na caixa, dentro da qual estava guardada a esfinge que lhe fora presenteada por Almeriz. Como poderia ele ter esquecido aquele objeto precioso? Como até então ele não o tinha mostrado ao professor. Richard tirou cuidadosamente a caixa, colocou-a sobre a mesa e começou a examiná-la atenciosamente. Só então ele se convenceu de que a esfinge não era de basalto, mas de um material que lhe era estranho. Com admiração crescente, ele examinava aquela perfeição de trabalho e a delicadeza surpreendente dos ornamentos. Sua curiosidade aumentou ainda mais quando ele descobriu que ao redor da base de ágata, por 3/4 de comprimento e quase meio metro de largura, havia uma inscrição hieroglífica. Ber precisa ler esta inscrição. Que azar que ele só volte da excursão depois de amanhã, balbuciou Richard, fascinado com a magnífica cabeça da esfinge. Involuntariamente e sem saber como, ele tocou com o dedo na flor acima da cabeça, apertando, pelo visto, o pistilo de ouro. No mesmo instante, ouviu-se um leve ranger e Richard foi bafejado por um ar úmido e um aroma tão forte que sentiu tontura e jogou o corpo contra o espaldar da poltrona. Mas a fraqueza não demorou a desaparecer. Richard aprumou-se e viu surpreso que a esfinge havia se deslocado de sua base, deixando à mostra uma abertura prolongada, no fundo da qual havia um frasco e um objeto embrulhado num pano amarelado pela ação do tempo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Richard, curioso, primeiro retirou cuidadosamente o frasco de cristal com uma espécie de líquido vermelho, fechado com rolha de prata, adornada por uma cruz vermelha esmaltada. Surpreso, tirou o segundo objeto. Desembrulhando o pano, ele estremeceu e largou imediatamente tudo sobre a mesa. Aquilo era uma mão de mulher, tão preservada que parecia viva. Um dos delicados e delgados dedos de unhas rosadas era ornamentado por um anel comum de ouro maciço. A Richard pareceu que justamente da mão é que se exalava aquele aroma agradável e excitante, que enchia o quarto e dificultava a respiração. Uma fina pulseira de ouro envolvia o pulso, ao qual se prendia, com uma corrente, uma plaquinha metálica com uma inscrição. Richard conseguiu decifrar, com dificuldade,
o que estava escrito, pois o texto era em latim. A inscrição dizia o seguinte: Valéria, Patrícia, morta em Cristo. Adiante seguiu-de o ano da morte. Um tremor do medo supersticioso percorreu o corpo de Richard quando ele, debruçando-se na mesa, começou a examinar a mão diante dele. Uma mulher que possuísse aquela magnífica mão deveria ser muito bonita. E a mulher deveria ser uma mártir, uma daquelas surpreendentes heroínas que a geração contemporânea, pervertida e cética, compreendia tão mal, como não as compreendia também a sociedade romana. O líquido vermelho dentro do frasco era o sangue daquela Valéria, isso era claro. Mas por qual milagre este sangue, conservado por praticamente 2 séculos, permaneceu fresco e líquido como se acabasse de jorrar da veia desta delicada e macia mãozinha? Enigma. O mesmo enigma que escondia a forma pela qual esta mão de cristal veio parar numa esfinge egípcia, provavelmente muito antiga. Como ele gostaria de desvendar este mistério do passado remoto. De que drama existencial teria participado esta maravilhosa mãozinha? Lábios de quem cobriam de beijos estes dedinhos delicados? Mãos de quem eles apertaram retribuindo a saudação? De chofre, ele estremeceu e agarrou a cabeça com as mãos. Ele recordou-se daquelas palavras que lhe foram ditas por Almeriz. E fui a romana Valéria. Nós nos amávamos, mas a cruel Erixo arrebatou novamente de mim o seu coração. De infelicidade eu me tornei cristã e acabei perecendo. A Libaque pareceu que aquelas palavras ainda soavam em seus ouvidos, e aqui, diante dele, estava a mão da mártir, de nome Valéria, e a mão estava escondida na esfinge que tinha os traços do rosto de Almeriz. Oh, como somos cegos e ignorantes, balbuciou ele, enxugando o suor gelado de sua testa. Talvez eu esteja neste minuto diante de uma página aberta do meu passado desconhecido e não consigo lê-lo. Já não me dissera a minha pobre e maravilhosa Almeriz que nós havíamos vivido em outros corpos, conhecíamos e nos amávamos um ao outro. À vista destes fatos, terei eu o direito de negar? É claro que o coração que bate em meu peito é um órgão novo. Mas o que pode provar que o espírito que anima este coração e a inteligência que funciona em meu cérebro já não pensaram e não trabalharam antes? Como provar que o meu amor a Almeriz não foi uma repercussão do passado? Mergulhado em seus pensamentos, Richard não notou como os seus membros pareciam ter se enchido de chumbo e um tremor glacial ter-lhe percorrido o corpo. De repente a sua cabeça tonteou e tudo em volta girou e rodopiou. O aroma que enchia o quarto pareceu-lhe asfixiante e insuportável e ele recostou-se impotente no espaldar da poltrona. No entanto, nem por um instante os seus sentidos o abandonaram, pelo contrário sua visão e audição pareciam ter adquirido uma sensibilidade quase mórbida.